Meu nome é Juan Júlio Nascimento de Andrade Teles, eu moro no Rio Vermelho, em Salvador, e tenho 17 anos. Uma prova para se candidatar ao SESI e também era a prova da bolsa por dependente de industriário na indústria. Eu fiz essa prova, eu não lembro exatamente qual posição eu passei, e eu passei nessa prova e fiz a matrícula logo depois. Eu fazia reforço escolar, porque tinha uma época que eu não ia muito bem academicamente, eu fazia reforço escolar, e a professora comentou comigo e me despertou a vontade, eu pesquisei sobre a escola, e eu estudei muito mais para a prova e eu consegui passar. Entrar na escola no nono ano foi perfeito para mim, porque eu tive uma abordagem completa. Eu consegui ter conhecimento desde robótica, a área de STEAM, até a área de humanas, e já no meu primeiro ano eu consegui me desenvolver na área de humanas. Eu entrei na pesquisa do professor Anderson, um grupo de pesquisa em iniciação científica, e já foi a partir da pandemia, e a escola não abandonou a gente na pandemia. A gente conseguiu desenvolver a pesquisa, a gente teve atividades, reuniões, e logo no meu meio ano assim, do primeiro ano, depois de 6 meses, no segundo semestre, eu consegui a bolsa de pesquisa pelo IEL, que é uma parceria única da Escola SESI aqui em Salvador. Você consegue uma bolsa de pesquisa pela sua própria escola, em parceria com a empresa IEL, no sistema FIEB. Salvador, né, começou a desenhar isso tem quase uma década. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, teve uma ascensão muito grande. E lá na unidade onde eu trabalho, né, o SESI Retiro, o reitor Miguel Calmon, essa ascensão vem crescendo de forma gradual e considerada, então, muito por causa da parceria entre o SESI, o SENAI, o IEL e algumas universidades que nós chamamos para fazer parte, para compartilhar justamente essas bolsas que a gente conquista do CNPq. Eu fico surpreso que algumas produções não deixam nada a desejar no nível de graduação e em alguns casos até de mestrado. Porque no Brasil é algo que ainda é um grande desafio, mas que quando nós vamos para países, né, europeus, como a Alemanha ou até Estados Unidos, isso já é algo que é comum, né, esse contato, essa imersão do estudante com a ciência aplicada é algo mais comum. É um número limitado para cada grupo de iniciação científica, né, mas que não impossibilita desse jovem ingressar em outros grupos que sobrou uma vaga ou outra, e também estar dentro desses grupos como ouvinte até ele se encontrar nesse processo científico. A ideia da rede é justamente possibilitar que, independente de qual área esse aluno busque, ele vai ter o apoio da iniciação científica. Normalmente, quando eu entrei no SESI, talvez nos 3 primeiros meses eu não tinha objetivo nenhum, eu não imaginava o que eu queria seguir assim, eu pensava em outras carreiras, como direito, as coisas mais básicas, assim, especializações, enfim. E logo depois do primeiro semestre no SESI, eu tive a abordagem do SENAI, a do professor, e eu comecei a pensar em qual curso técnico eu faria. Eu fiquei entre mecatrônica e biotecnologia, e aí depois eu percebi, não é pra mim, eu tenho que escolher uma coisa que eu gosto, uma área que eu quero focar, e aí eu me encontrei nas ciências humanas e em relações internacionais. Eu entrei no clube de relações internacionais na escola, que foi uma das extracurriculares fundadas com esse tempo. Depois da pandemia, as aulas voltaram, e entrando no clube de relações internacionais eu consegui me desenvolver em simulações da ONU, melhorar o meu inglês. Na verdade, o meu despertar do inglês veio assim, depois desse envolvimento no clube, que eu tive essa percepção, eu realmente quero relações internacionais, mas por quê e em que área eu quero trabalhar de relações internacionais? A gente se cadastrou para simulações como a Harvard MI1, Oxford MI1, que são as maiores simulações do mundo, as maiores conferências, tudo isso com o apoio da escola, com o apoio do professor Edmundo, que é o gerente do clube. Todas as áreas têm diversas linhas de pesquisa, mas é o jovem que tem essa autonomia, né? Ele escolhe, mas os professores também estão orientando, estão conversando, né? Eu sou professor de geografia, então todas as minhas aulas eu faço esse convite, né? Acho que o papel do professor é cativar esse jovem, né? Possibilitar a iniciação científica. Eu, quando estava no ensino médio, não tive essa oportunidade, mas hoje essa oportunidade ela é muito acessível. Então o SESI tem que garantir, ele vem fazendo isso de forma tão brilhante, então acaba que o jovem se encontra, para além de outras atividades extracurricular. Então a ideia é fazer com que esse jovem, desde que ele esteja no ensino fundamental, mas claro, em especial ali na inserção dele no ensino médio,
ele seja motivado, cativado para que ele promova esse protagonismo, né? Eu comecei a pensar em universidades, eu pensava muito em algumas regionais, UFBA, etc. Mas a partir do momento que eu decidi Relações Internacionais como curso, Direito, eu pensei em universidades melhores, universidades com uma posição internacional melhor. Aí eu pensava muito na USP, em São Paulo, então na Unicamp, UNB, UFRJ. Mas esse pensamento de universidades melhores, de um desenvolvimento acadêmico melhor, veio depois da escola, depois de eu entrar no SESI. A escola teve um impacto maior nessa decisão. Eu sempre pensei, mas não como eu penso agora. Tem que ser algo que eu quero fazer. Antes era algo que eu pensava, mas não sentia essa vontade, essa força de tenho que fazer realmente, eu preciso. Eu tive um incentivo dos professores a partir das palestras do Senai, como funciona, como escolher uma universidade. E principalmente como eu estou agora no terceiro ano, eu não vejo muitas escolas em Salvador fazendo como o SESI faz. Feiras de universidade, feiras de carreira, para você realmente ter certeza naquilo que você está decidindo. Juan Júlio Teles, ele já tem esse protagonismo, né? E a gente precisa sempre lapidar. Então, às vezes, quando um jovem ele tem esse protagonismo, ele precisa de apoio. E esse apoio advém de várias formas, né? De apoio técnico, de apoio acadêmico mesmo, que é o que eu tento propor. E ele sempre traz novos desafios. Então a gente tenta conduzir, orientar, né? Mas essa ascensão de Juan também a gente consegue observar em outros jovens, né? Então cada um desenhando o seu futuro, desenhando os seus caminhos, mas o papel do orientador é justamente esse: propor que ele busque, ou ela busque, né, esse jovem possa desenhar as possibilidades de vida. A minha seleção para terminar todo o meu estudo em Varsóvia, antes de entrar no ensino médio, ter todo esse suporte para o ensino médio, veio a partir do apoio dos professores, cartas de recomendação, como foi pedido no processo. Eu precisei de forma autônoma, porque o SESI queria a gente isso para estudantes autônomos, e pesquisei, os professores fizeram cartas de recomendação para mim, de apoio da coordenação em relatórios, em histórico escolar, e tudo isso foi perfeito para mim, em entrevistas, até mesmo eu me lembro muito que teve aulas em que de artes, que, por exemplo, caíram perguntas na minha entrevista. Por exemplo, eles perguntaram: tudo bem, você quer relações internacionais, mas se fosse para escolher um artista, qual te motiva? Qual artista você, brasileiro, você vê como uma coisa que te inspira nas relações internacionais? Eu só consegui responder isso a partir do conhecimento que eu obtive nas aulas no SESI. Tarsila do Amaral, devido às aulas da Semana de Arte Moderna com a professora Giovana e a ênfase da professora Juliane em inglês. Mas nós estamos buscando justamente através desse vínculo, né, do orientador e da orientadora com o estudante, ter essa prática deles começarem a se tornar, vamos dizer assim, embaixadores do SESI, né, nesse sentido. Então nós temos contato com estudantes que hoje estão nos Estados Unidos, que estão em grandes universidades como a USP, a Unesp e outros institutos federais pelo Brasil, de modo que a gente consiga estar acompanhando esse desenvolvimento dele para a gente ter esse estudo de egresso. Mas ainda é um desafio, porque é algo que a gente precisa manter essa conectividade com o estudante para que a gente possa também ter esse acompanhamento dessa evolução, né? Porque de certa forma o que a gente observa do desenvolvimento dos estudantes está ligado diretamente com as competências e habilidades que são desenvolvidas dentro do SESI e nesses dois grandes programas aí de iniciação científica da Liga SESI Robótica. Eu estou muito nervoso porque é totalmente diferente, é um mundo diferente. O diferente bom, claro, mas tem sempre aquele medo do novo. Mas o que mais me anima também é o novo. É eu poder ter uma imersão global, é eu poder tendo... Na verdade, no SESI a gente já tem aulas totalmente em inglês e no idioma que você escolher. Mas você tá aquela vivência, ter aquela imersão, eu acho que é o que tá me animando muito. Fora as aulas com professores do mais alto padrão, na Escola de Jornalismo e Doutorado na Universidade de Columbia, pelo meu programa no New York Times. Aulas com professores de doutorado na Universidade de Cambridge, de Oxford, já na minha escola na Europa. Algo que tá me animando muito, ter esse contato e ter essa imersão com pessoas dos mais diferentes temas e dos mais diferentes currículos. Porque hoje eu posso dizer que nós desenvolvemos grandes pensadores, grandes cientistas, políticos, enfim, mas que eles acabam indo para instituições fora do país. Um dos motivos é porque eles têm contato, né? Então eles veem que fora hoje do Brasil, né, externamente falando, se tem uma política muito bem estruturada de valorização e retenção, né? Então, assim, a pesquisa lá fora é vista de uma forma mais estratégica, né? Como uma política mesmo de Estado, né? No sentido
que assim, o meu futuro médico, o meu futuro político, o meu futuro cientista, ele sai da educação básica. Então, existe uma estrutura que retém esses alunos depois, né? Então, acho que um dos principais desafios é isso. Então, um estudante que consegue desenvolver um projeto de pesquisa, né, que pode ser desenvolver por uma patente, que pode desenvolver no projeto de lei, que pode desenvolver até, quem sabe, uma vacina, porque hoje, com acesso à informação, a gente não tem mais um limite, né? Hoje, os limites entre graduação, pós-graduação e educação básica está sendo rompido pelo acesso e difusão de informação. Então, acho que o principal desafio é o que eu faço para que esse aluno dê continuidade. É isso que a gente desenvolve a estrutura, né, para ele, que é o desenvolvimento de uma ciência, a aplicação de uma ciência. Então, que a gente precisa uma aproximação maior, né, da universidade com a educação básica, e quando eu digo aproximação, não é necessariamente somente do estudante, mas os professores que atuam na educação básica, com os professores que atuam nas universidades, para que nós possamos ter esse vínculo e também um estreitamento, né, com essa questão do setor privado. Então, nós temos o setor industrial da indústria dura, química, como a indústria fina também, mas da agroindústria, que são esses projetos que os alunos desenvolvem, são todos baseados em problemáticas reais, ou seja, todos eles têm potencial de serem aplicados para soluções, desenvolvimento de soluções para desafios que nós temos no cotidiano. Então, acho que isso seria um grande movimento, a gente ter estreitar essas relações, para que o que é desenvolvido pelo estudante ele possa dar continuidade, mas também que ele possa ter uma aplicabilidade, né, desse conhecimento. Seguir na carreira diplomática, mas também ter uma abordagem de empresas, em como o SESI a gente desperta a gente indústria 4.0, como políticas diplomáticas podem ser usadas na indústria 4.0, políticas diplomáticas voltadas à sustentabilidade, como a diplomacia brasileira pode usar desse tipo de política para ter uma ascensão econômica no país. E eu acho que é algo que me encanta muito. Quando eu falei um pouco sobre relações internacionais, minha mãe só que depois que eu expliquei a ela entendeu mais e viu que é uma carreira muito legal e que realmente eu tenho é o que eu realmente quero. E eu tenho essa chance, oportunidades únicas desde o ensino médio, que, vamos dizer assim, 10 mil estudantes no Brasil não tem, que é você fazer um curso no New York Times, é você ter aulas em universidade top globalmente, como a Universidade de Colômbia, você ter visitas de admissão à Universidade de Nova York, você ter visitas de admissão à Universidade de Fordham, e tudo isso eu me sinto muito... Minha família me sente um pouco orgulhosa, eu acredito, bastante orgulhosa na verdade, mas ao mesmo tempo me sente ansiosa, porque eu vou estar viajando, eu vou estar sozinho, você vai estar estudando sozinho, vivendo em um novo país sozinho, é algo completamente diferente que, por exemplo, em muitas famílias no Brasil não seria imaginável. São 1.890 estudantes na minha unidade, e houve um número muito grande de inscrições, né? Isso deixa a gente feliz, porque é um desafio tentar colocar todos esses jovens que se inscreveram nesse programa. Então é um desafio cada vez maior para que a gente possa ampliar. Eu arrisco dizer que hoje o SESI Bahia, né, o SESI Bahia juntamente com a rede SESI de educação, ela tem feito um trabalho pioneiro, né? Inclusive por nós estarmos situados numa região do Nordeste que possui os piores índices de educação do Brasil, e nós temos conseguido assim, ter um grande destaque, né, através das feiras nacionais e internacionais, tendo resultados tão bons quanto o eixo Sul e Sudeste. E isso para a gente é um desafio maior, né? Então, quando a gente traz e diz que esses alunos eles inspiram outros, é no sentido de mostrar que é possível, né? Apesar de toda dificuldade é possível. O SESI, dentro daquilo que pode, vem buscando até superar os seus limites, assim, suas fronteiras. E por mais que da genialidade do estudante, existe uma estrutura, né, humana, que são os professores, os nossos pedagogos, o diretor escolar, e a estrutura, que é vamos dizer assim, é algo integrado para que esse estudante ele possa aprimorar aquilo que ele já traz, ou de forma genética ou de forma do contexto familiar, para ele conseguir chegar ao que a gente tem visto ultimamente, que é romper, né, as fronteiras do seu estado e do seu país. Muitos estudantes nunca saíram da sua cidade, e através dos nossos programas de iniciação científica e robótica, eles vão ter a primeira oportunidade de viajar de avião, que a família nunca fez isso. Então é a primeira vez que alguém da família vai viajar de avião. Muitas vezes é a primeira vez que ele vai, né, fazer algo diferente, no sentido de pisar numa universidade, de romper a barreira e estudar fora do Brasil, fora do estado, enfim. Então é algo que tem um contexto cultural muito forte também, né, de
quando a gente fala sociocultural, né? Então esse estudante ele também acaba inspirando os seus familiares, né? Então acho que é algo muito maior e que a gente tem investido muito tempo também de entender o impacto para além dessa parte técnica, né? Eu me sinto muito animado, eu acho que é uma oportunidade única. Qualquer uma dessas coisas que eu participei, desde ser um estudante no SESI até ser um estudante na Academia High School, são oportunidades únicas e que eu me sinto ansioso pelo futuro. O que é que vai vir depois de tudo isso?